Olá, como que vocês estão? Né? A gente tá nesse primeiro devocional, né? E o tema que a gente vai estar falando hoje vai ser um tema sobre a vida sem sentido, né? A vida sem sentido, e eu quero compartilhar com vocês, né? A palavra de Deus num livro bem conhecido, né, num livro que vocês conhecem, sabem o que esse livro tem, o que esse livro fala, né? E o livro que a gente vai estar lendo é Gênesis, capítulo 1, e a gente vai estar lendo aí o número 1, versículo 2, 3, tá bom? Assim por diante. A gente vai estar meditando aí nessa palavra. Eu vou estar compartilhando com vocês o que Deus falou no meu coração. Quando eu fiz esse devocional, anotei. Então, eu vou trazer para vocês aqui esse devocional, Vida Sem Sentido. Vou estar compartilhando com vocês, né? E vou estar trazendo alguns tópicos aqui para esse devocional, tá bom? E para a gente começar, a gente vai estar lendo, né? Lá em Gênesis 1, 2 e 3, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Número 3, né, versículo 3 diz: Deus disse, haja luz e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão, né? Até aí. Então, eu tô aqui, né, com a minha Bíblia, eu tô aqui com algumas anotações, com o meu caderninho de anotações, né? E a primeira coisa que a gente vai estar falando é sobre Deus transformou a terra, Deus transforma as pessoas. A gente vê que a terra no começo era vazia, né? Então, o que a gente entende por vazia? Sem nada, né? E sem forma definida. Hoje a gente pode definir a terra aí como redonda, uma terra redonda, né? E a gente pode falar que tem forma, né? Porque a gente vê que tem árvore, tem casas, tem, né, tantas coisas, né? Mas antes era vazia e sem forma, né? Então antes não tinha nada, hoje já tem, né? Então, a terra, Deus transformou a terra. Então a gente vê que no começo era vazia, sem forma definida, como eu falei, só que ao longo, né, do texto, se a gente for lendo, Deus criou os animais, Deus criou as árvores, Deus criou os pássaros, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou as plantações, Deus criou tantas coisas que a gente vê aí, né? A gente até fica impressionado com alguns lugares que são tão lindo, tão maravilhoso, né? Que a gente fica até assim, meu Deus, Deus criou isso, olha que maravilhoso, olha que lindo. A gente fica até impressionado com as coisas que Deus criou. Mas ele ao longo, né, como era vazia, Deus ele foi colocando, né, várias coisas. E Deus transforma as pessoas. Como assim Deus transforma as pessoas? Nós, seres humanos, né, Deus, né, ele criou a gente e a gente tem duas opções, né, servir a Deus e não servir. E quando a gente opta em servir a Deus, né, entregar a vida, entregar mesmo a vida a Deus, né, servir somente a Ele, adorar somente a Ele, a gente também tem uma transformação. Da mesma forma que Deus transformou a terra, que era vazia, sem forma definida, Deus também transforma a nossa vida, que é também vazia, né? Que quando a gente não tem Jesus no nosso coração, o nosso coração é vazio, né? Porque não tem Jesus, é vazio, né? O nosso corpo, que era para ser corpo, templo do Espírito Santo, é um templo vazio, sim, né? E as pessoas ficam, assim, definindo a gente de várias coisas, né? Mas não tem, assim, uma definição certa, correta. Mas Deus, da mesma forma que Deus foi colocando árvores, animais, plantas na terra, ele também transforma a nossa vida quando a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, ele vai colocando tudo aquilo que a gente não tinha, né? Ele vai preenchendo, preenchendo. Se o nosso coração era vazio de amor, né? Do amor, ele preenche o nosso coração, o nosso ser de amor. Se nossa vida era vazia, não tinha paz, ele coloca paz na nossa vida, né?
E aí a gente passa, né, tudo aquilo que a gente não tinha, Deus começa a colocar, né, colocar. Então, da mesma forma que Deus transformou a terra, transformou o mundo, né, onde era vazio sem forma definida, Deus também transforma as pessoas. E outro tema também, outro tópico que eu quero falar com vocês, né, que é até no versículo 2 que a gente vai estar lendo agora: a terra era vazia e sem forma definida, o Espírito Santo de Deus se movia por sobre as águas. E a terra era vazia, né? A minha vida era sem forma, né? Eu falo que a minha vida era sem forma definida, né? Como a gente estava falando aí, sem forma, gente. Totalmente sem forma, uma vida totalmente assim, do avesso. Mas ela foi transformada, né? A minha vida foi transformada quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a buscar Ele. Então ela foi transformada e ela tem sim um sentido. Você tem como definir, eu tenho como definir a minha vida, porque a minha vida é de Cristo. Então, a partir daí eu comecei a ter o amor, a ter a paz, a ter a sabedoria, a ter o entendimento. Passei a dar testemunho, né? Então aquela pessoa que é transformada por Deus, ela começa a dar testemunho, ela começa a demonstrar o amor de Cristo para outras pessoas, né? E o 3, ele vai dizer assim: Deus disse, haja luz e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. E outro tópicozinho também que eu queria falar com vocês é: haja luz, separou a luz da escuridão. Então, quando a gente não tinha Jesus, a nossa vida era escura. A nossa vida era, né, como no começo eu disse, sem forma, era escura. Só que Deus, da mesma forma que Deus trouxe luz, disse, haja luz, né, e houve luz. Deus ficou satisfeito, né, e separou a luz da escuridão. Então, quando a gente aceita Jesus, Deus ele fala, haja luz, né, sobre essa vida que está escura, haja paz sobre essa vida que não tem paz, haja amor sobre essa vida que não tem amor, haja sabedoria nessa vida que não tem, né, sabedoria, né? E Deus assim separou aquela vida que tinha escuridão, a luz, né, que é Cristo, entrou na nossa vida, e aquela escuridão que estava ali, ela saiu. Então Deus, da mesma forma que ele separou a luz da escuridão, disse, haja luz, né? Da mesma forma que ele separou ali a luz da escuridão, né, da terra, ele também separa a luz, né, a escuridão, ó, escuridão para lá e luz, né, fica, né, na nossa vida. Então ele separou a luz da escuridão. Então essa escuridão é o que? É tudo aquilo que desagrada a Deus, né, tudo aquilo que a gente sente antes, tristeza, né, pode ser, a gente pode colocar a escuridão como tristeza, sofrimento, pecado, né? Então Deus ele separou. Então o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida, né? Que é a luz, né? A luz de Cristo entrou na nossa vida, transformando, né, totalmente a nossa vida. E quando a gente aceita isso, né? A gente tem essa transformação, a gente tem essa mudança, né? Então você que vive numa vida assim sem sentido, você fica, pra que eu tenho, pra que eu tenho vida? Pra que, né? Minha vida é totalmente sem sentido. A gente vê, às vezes a gente vê pessoas falando, minha vida é totalmente sem sentido, mas às vezes é sem sentido porque você não tem Jesus no seu coração. Então, quando você aceitar, né, Jesus no seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ele vai fazer essa transformação na sua vida, assim como fez na minha e como fez na de muitas pessoas que hoje servem a Deus, né? Então, busque a Deus, né? Se você está vendo esse vídeo e sentiu o desejo de entregar sua vida para Jesus e querendo também essa transformação, essa mudança de vida, né? Querendo, né, viver uma vida nova, né? Uma vida que tem todo sentido, né? Que quando a gente vive, a nossa vida é entregue a Jesus, a nossa vida tem todo sentido, porque a gente aí começa a entender o porquê nós, né? Porque a gente tem essa vida, né? Porque a gente sabe que Deus ele entregou seu filho, né, para morrer por nós, né? Ele deu a vida dele pela nossa vida, né, para salvar a nossa vida. Então, você que não tem Jesus ainda, né, tá com a vida aí totalmente do avesso, aí, sem forma definida, sem como saber, né, né, aquela vida assim toda embaralhada,
Aceita Jesus como o único seu eterno Salvador, porque Ele vai transformar, vai trazer luz onde há trevas, se há trevas no seu coração, se há pecado na sua vida, Deus Ele vai transformar, Deus vai mudar e vai afastar totalmente a escuridão, né, da luz, né, porque vai entrar a luz que é o Espírito Santo de Deus, e a escuridão, né, a treva que está na sua vida, ela vai ser tirada, né, no nome de Jesus. E espero que vocês tenham gostado desse devocional, né, que o Espírito Santo de Deus possa falar fortemente no seu coração, como Ele falou no meu, né, quando eu fiz esse devocional, e falando agora, né, eu creio que Deus, ele transforma assim, Ele muda, né, Ele tira, né, tudo aquilo que não provém dele, né, todo pecado, toda mágoa, toda tristeza que não provém dele. Eu creio que quando a gente aceita, eu creio que quando você aceitar Jesus, Ele vai tirar, né, toda essa tristeza do seu coração, toda essa mágoa, né, Ele vai se tirar. Então, se você chegou até o finalzinho desse vídeo, que Deus te abençoe, tá bom? Compartilhe com outras pessoas para também ouvir, né, e saber que a vida dele não é sem sentido, a vida dele tem sentido, né? Basta só crer, acreditar que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.